Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a mais uma aula, é a nossa aula de matrizes, é a nossa aula 8, e nós vamos ver quando que a gente utiliza a estrutura de matrizes em Python. Matrizes é uma variável composta multidimensional, né, ou seja, de duas dimensões ou mais. Ela é exatamente equivalente a um vetor. Contudo, permite a utilização de diversas dimensões acessadas via diferentes índices. Então, no vetor, basta utilizar um índice i, né, que a gente costuma utilizar um índice de i, para poder fazer toda a estrutura do vetor, onde a gente percorre esse vetor. Quando a gente está falando de matrizes, como ela tem mais de uma dimensão, a gente vai ter que ter mais de um índice, né? Então, a gente vai ter que ter diferentes índices para determinar cada parte da dimensão, cada dimensão da minha matriz, certo? Ela pode ser pensada, então, como um vetor, onde cada célula é um outro vetor recursivamente. A gente vai ver isso aí, como é que funciona. E em diversas situações, matrizes são necessárias para correlacionar informações. Como assim, informações? Por exemplo, se a gente for pensar em apenas alunos, a gente pode utilizar de um vetor, onde a gente coloca em cada posição do meu vetor o aluno, né? Então, se a gente agora estiver relacionando um aluno com várias notas, eu também consigo colocar apenas um vetor. Por quê? Porque eu atribuo ao nome do meu vetor o nome do aluno, né? E esse aluno vai ter, para cada posição, vai ter uma nota daquele aluno. Agora, quando eu quero falar, né, e a gente não tem apenas um aluno, quando eu quero falar de mais de um aluno, agora eu já trabalho com algo que não é mais unidimensional, né? Eu estou trabalhando com algo que seja bidimensional, ou seja, eu tenho duas dimensões, onde eu tenho a dimensão de alunos e a dimensão de notas desses alunos, certo? Então, eu não consigo colocar mais num vetor, mas eu consigo atribuir para cada linha daquele parâmetro um vetor. Vamos ver como que funciona. Então, um exemplo motivacional. Assumindo que um aluno é avaliado com 5 notas, seria necessário um vetor de 5 posições para guardar as notas de um aluno. Então, eu tenho as notas desse aluno e eu tenho 5 posições, cada posição vai determinar a nota desse aluno, uma nota desse aluno, certo? Agora, se eu assumir que na turma eu tenho 3 alunos, eu vou ter já a necessidade de uma matriz bidimensional que guarda notas de todos os alunos de uma turma. Então, eu preciso não só atribuir as notas, eu preciso atribuir notas, e para cada uma dessas notas eu tenho que atribuir o quê? O aluno, direcionar o aluno. Então, já é um vetor dentro de outro, são vetores dentro de outro vetor. Então, se eu pegar, por exemplo, essa matriz aqui, onde a gente tem atribuída na linha as notas e na coluna, né, atribuído aos alunos, né, na verdade, nas colunas as notas e nas linhas os meus alunos, eu posso atribuir um vetor chamado turma, e dentro de cada posição desse vetor, eu tenho um novo vetor que atribui exatamente as 5 notas de cada aluno, certo? Então, por exemplo, eu atribuía um nome turma, e a turma tem exatamente um vetor com as notas do primeiro aluno, do segundo aluno e do terceiro aluno. Ok, então aí a gente vê que a minha primeira linha dessa matriz aí, que é uma matriz bidimensional, ela está exatamente atribuindo a um vetor, né? E esse vetor tem as notas do primeiro aluno, do aluno que está na posição 0. Ok. Na verdade, na memória
seria algo do tipo, a gente tem algo enfileirado, né, ou seja, e a gente tem né, uma possibilidade em que a gente tem as 5 primeiras notas nas 5 primeiras posições, depois as outras 5 notas da 6ª posição à 10ª posição, e vai assim sucessivamente, onde a gente vai apontar para todas essas posições a turma, né? Ou seja, a variável que está sendo determinada como turma. E dentro de turma, a gente vai ter que atribuir bloquinhos em que a gente vai direcionar. Então, a gente tem 2 dimensões em que a gente vai ter, olha, a posição 0, 0 é a primeira nota do aluno 1. 0, 1 é a segunda nota do aluno 1. E assim vai. Ok. Então, como que é o acesso aos valores, né? O acesso aos valores é exatamente linha e coluna. Assim, se eu quiser, por exemplo, a segunda nota do primeiro aluno, como a gente está falando de vetor, a gente começa a posição no 0 e termina no n-1, né? Ou, né, a nota menos 1, né? A posição, nota menos 1. Então, se eu quero a segunda nota do primeiro aluno, eu quero exatamente a posição 0, 1. E aí eu vou lá na minha matriz, procuro 0, 1. E no caso, na memória, exatamente eu vou buscar lá naquele empilhado 0, 1. A quinta nota do terceiro aluno, na verdade, a quinta nota do terceiro aluno, eu quero a posição 2, 4. E aí, se eu for olhar aqui na minha matriz, a posição 2, 4 é exatamente 9,3. Então, é assim que a gente faz essa busca. Se eu quiser calcular a média da turma, o que eu faço? Eu vou, na verdade, atribuir, eu vou determinar quais são as notas desses alunos, né? Então, eu vou colocar aí nesse vetor, nessa matriz turma, né? Esses elementos, sabendo que em cada posição dessa matriz turma, eu tenho um vetor com as notas. E para eu calcular a média, a gente já sabe como calcular a média. A gente atribui uma variável média, essa variável é 0 inicialmente, e aí a gente vai percorrer agora essa matriz. Como que eu vou percorrer essa matriz? Eu vou exatamente utilizar do for. E, na verdade, como ela é bidimensional, eu vou precisar de 2 fors. O primeiro for vai exatamente a minha linha, vai percorrer as linhas, né? Então, o primeiro for vai do i até o tamanho que eu tenho, qual é o tamanho quantas linhas eu tenho? Eu tenho 3 linhas. Então, vai do 1 ao 3. Depois eu eu vou percorrer as colunas. E aí eu tenho 5 colunas, porque eu tenho 5 notas. Então, for vai de J até o 5, range 5, ou seja, vai de 0 a 4, certo? E faço média, vai receber exatamente média mais a posição turma e J, certo? E eu vou fazer isso, como eu tenho 15 elementos sendo colocados, a média vai ser exatamente igual a média dividido por 15. E printo a média. Mas se por um acaso eu não quiser deixar lá a turma, né? Eu quero preencher a minha matriz. Eu quero, na verdade, que o usuário faça essa informação. O que eu primeiro faço? Eu começo com uma matriz vazia, ou seja, a turma é igual a 2 colchetes, dois colchetes sem nada, e crio essa lista. Como que eu vou criar a lista? Eu vou percorrer linha a linha. Então, primeiro eu vou fazer um for de i variando de 1, né? De 0 a 2, né? Então, o i vai do range até o range 3, o range 3 vai de 0 a 2.
Eu crio uma linha, ou seja, eu chamo uma outra, que são os vetores, ou seja, é onde a gente vai armazenar cada vetor, cada posição ali. Eu crio uma linha vazia, então eu boto linha igual a vazio e faço a varredura no J. For J in range 5, eu começo a atribuir os valores naquela linha que começa inicialmente com J0, J1, J2 até J4, certo? Na primeira linha. Então, eu faço a varredura na primeira linha, depois eu faço a varredura na segunda, faço na terceira, e assim eu construo a minha matriz, certo? E aí eu faço, né? Lembrando que a gente precisa da informação do append para a gente atribuir esse valor ficar guardado, né? Então, eu vou botar linha.append, porque a gente está guardando a informação primeiro no vetor, no primeiro vetor. Então, linha.append, né? Aí, int input, digite a nota, né? Na verdade, eu botei int aí, mas porque eu estou assumindo que as notas são inteiras. Mas ela, na verdade, intuitivamente, ela é float, né? Digite a nota. E aí, se eu quiser, né, ficar bonitinho para falar, nota do aluno 1 nota 4, né? Então, eu vou botar digite a nota, fecha aspas, mais STRI, mais, vírgula entre aspas, mais STRJ, mais, fecha colchetes, 2 pontos. E aí, você faz, depois disso, você faz turma.append linha. E aí, que na turma.append linha, ele guarda aquela linha. Então, ele vai guardar a primeira linha, né, a linha 0, depois da linha 1, depois a linha 2, certo? Ok. Aqui a gente criou uma matriz digitada. Se eu quiser, né, preencher um programa para criar uma matriz N por M, né, N linhas e M colunas, preenchida com zeros, como que a gente faz? Bem, primeiro eu vou pedir para vocês tentarem fazer sozinhos. Vocês têm 5 minutos para fazer. Uma vez feito, o que a gente faz? A gente vai precisar de 2 variáveis. A primeira variável para o usuário informar para mim qual é o tamanho do M, qual é o tamanho do seu M. Então, as 2 primeiras informações eu preciso. N é igual a int input. Digite a dimensão N da matriz. M, digite a dimensão M da matriz, certo? E vamos criar essa matriz. Então, a matriz inicialmente é vazia, e a gente vai fazer 2 fors. For i in range n, crio a minha linha, então a minha linha começa vazia, então a linha é igual a 2 colchetes. For j in range m. Se eu quero que seja 0, o que eu vou fazer? Linha.append, entre parênteses, 0, certo? Depois que eu faço isso, eu acumulo no meu append da linha, né, na matriz. Então, matriz.append linha. E printo a minha matriz. Ou seja, eu criei uma matriz toda de zeros. É uma informação necessária. Por quê? Porque, na verdade, você pode querer fazer com que o usuário digite uma matriz, né, ou o usuário dê uma matriz em que você quer, por exemplo, saber quantos elementos tem naquele estilo, e eu vou acumulando numa outra matriz esses valores, e eu preciso que esses valores inicialmente sejam zeros. Eu não posso criar a matriz de outra forma. Mas existe uma maneira mais simples de você colocar zero. Lembra que eu falei da concatenação? Eu posso, por exemplo, pegar o zero e multiplicar pelo tamanho da minha linha. Como que eu faço isso? Tendo apenas um for. Eu posso exatamente simplificar da seguinte forma: eu vou continuar
perguntando para o usuário o tamanho da minha linha, o tamanho da minha coluna, certo? Ou seja, o tamanho da dimensão N, o tamanho da dimensão M. Vou criar uma matriz vazia inicialmente e faço um for de I em range N e faço o quê? Matriz.append 0 vezes M. E quando eu faço 0 vezes M, ele vai criar exatamente M vezes o 0. E aí eu elimino aquele for, o J, certo? E printo a minha matriz, certo? Como que vai ser printada essa matriz? Essa matriz vai ser printada da seguinte forma. Ele vai aparecer exatamente daquele jeito que a gente viu. Matriz igual colchetes, os vetores em cada uma das suas posições. Mas se eu quiser que imprimir no formato de matriz, o que eu faço? Eu vou fazer a mesma coisa em cima, a mesma coisa, porém agora eu vou pedir para imprimir no formato de matriz. Como que eu vou pedir para imprimir no formato de matriz? For I, in range N, print matriz I. E aí ele vai exatamente imprimir a matriz nesse formato aí. Se é uma matriz, por exemplo, 2 por 3, ele vai imprimir 0, 0, 0, um vetor 0, 0, 0, embaixo um vetor 0, 0, 0. Certo? E aí ele vai imprimir a matriz. Ok. Agora, eu quero que vocês façam, vocês têm 10 minutos para fazer esse exemplo aí. Eu quero que o programa leia uma matriz 3 por 3, digitada pelo usuário, e conta quantos números pares existem na matriz, imprimindo na tela o resultado e a matriz também. Então, vocês têm 10 minutos para fazer isso. Bem, uma vez feito, a gente vai agora fazer. Primeiro passo é montar a matriz. Então, o primeiro passo é a gente fazer com que o usuário digite os valores, valores de cada elemento da minha matriz. Então, eu vou criar uma matriz vazia inicialmente. Vou fazer for I in range 3, porque é uma matriz 3 por 3, tá? Eu poderia, se eu não quisesse uma matriz 3 por 3, se eu quisesse, por exemplo, que o usuário digitasse o tamanho da minha matriz, eu ir lá em cima iria fazer a mesma coisa. Eu iria admitir um N, um M, onde a gente colocaria a dimensão N, a dimensão M, e aqui, ao invés de range 3, eu iria botar range M e range M, tá? A gente tem linha vazia, linha igual a colchetes vazios. Vou fazer for J em range 3. E vou ler. Linha.append, int input, digite o valor de stri mais, vírgula, stj, fecha aspas. Depois que ele cria a linha, você imprime essa linha. Imprime essa linha, não. Guarda essa linha na minha matriz, no append da matriz. Então, matriz.append, linha. Quando eu faço isso, eu crio toda a minha matriz e o usuário digita, tá? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo agora é contabilizar quantos pares tem nessa matriz, né? O que eu faço? Novamente, eu vou precisar percorrer parte por parte da minha matriz. Então, eu vou precisar de 2 fors. Eu vou primeiro, inicialmente, pares igual a 0. Então, eu vou declarar uma variável pares igual a 0, tá? E vou fazer for I in range 3, for J in range 3, faça. Se, ou seja, if matriz IJ for exatamente, tiver resto 0, né? Ou seja, matriz IJ mod 2 for exatamente igual a 0, eu estou dizendo que ele é par. Se ele é par, o que eu faço? Incremento a minha variável pares. Então, pares vai ser igual a pares mais 1. Se não for, ele vai entrar ali, mas não vai fazer nada. Eu vou fazer isso e vou conseguir contar todos os pares. Depois que eu faço isso, eu agora preciso o quê? Mostrar para o usuário o que eu consegui de informação. Ele quer que mostre a matriz
e ele quer que dê a informação da quantidade de pares que tem. Então, o primeiro é imprimir o formato da matriz. For i in range, print matriz i, ponto, vou imprimir. Depois, print. A matriz contém a variável pares, números pares. Ou seja, imprimir a quantidade de pares também. Ok? Beleza. Relembrando, for iterando sobre valores. Um comando for também pode iterar sobre valores de uma lista. Então, eu posso, tá, utilizar o for, tá? Ao invés de eu colocar range, o tamanho da minha matriz, o que eu faço? Se eu colocar for i em lista, exatamente, ele vai percorrer cada elemento da minha lista. Já sei o tamanho da lista. Então, lista igual a 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9. Se eu faço for i em lista, eu estou exatamente percorrendo cada elemento da minha lista. E print i. Certo? Ou seja, print o elemento que está lá. 1, depois 2, depois 4, depois 5, e assim vai. Ok. Então, para que isso? Para a gente mudar a variação do meu exemplo de contar pares. Quando eu estou contando pares, ao invés de eu colocar lá for i in range 3, for, e o que eu faço? Eu faço o seguinte, for linha em matriz, por quê? Porque é linha, então ele sabe a quantidade de linhas, certo? For linha em matriz e for valor em linha. Se, ou seja, if valor, né, for mod 2 for igual a 0, eu incremento. Caso contrário, eu não faço nada. Assim eu consigo resolver e não preciso saber a quantidade de elementos, já que lá em cima eu já tenho essa informação. Ok. Dimensões da matriz. É possível usar len para saber a dimensão de uma matriz. Assumindo que todas as linhas possuem o mesmo número de elementos, pode-se fazer número de linhas, len matriz, e número de colunas, len matriz 0. Certo? Então, o que a gente faz? Nesse exemplo aqui, a gente vai ter o seguinte, eu tenho uma matriz inicialmente vazia e vou atribuir uma variável chamada parar. Para que essa variável parar? Essa variável é justamente porque se eu quiser que o usuário pare, ele vai parar só dando essa informação. Então, parar começa inicialmente como falso, uma atribuição exatamente binária, lógica, né? E aí eu boto why not. O que é why not? A gente só trabalhou com while, né? O while, a gente sabe que o while é quando a atribuição é verdadeira. Então, ele só vai entrar naquele while ali quando aquilo for verdadeiro. Então, quando eu uso while not e boto a variável parar, por que eu usei o not? Eu usei o not justamente por quê? Porque not parar inicialmente é true, certo? Porque parar é false. E quando ele for true, o parar for true, not true vai passar a ser false e ele não vai fazer mais. Então, é uma forma de você parar o while. Quando você não tem informação nenhuma, quando você não está fazendo um comparativo com nenhuma variável, você não precisa fazer nenhuma comparação com iterador nenhum, certo? Se eu não quiser utilizar um iterador, por exemplo, tá? Então, eu faço linha igual a 0 vezes 10, tá? Ou seja, eu estou atribuindo 10 elementos para a minha primeira linha. Depois eu faço o quê? Matriz.append linha e faço x é igual input. Deseja parar? É uma pergunta. Deseja parar? Sim ou não? S ou N? Se x for exatamente sim, ou seja, desejo parar, o que eu faço? Atribuo a variável parar como true. Porque quando ele voltar para o while, ele não vai mais fazer essa pergunta. Certo?
E aí eu vou ter o seguinte, print, a matriz possui exatamente D linhas, tá? E esse porcentagem D, ele vai estar atribuído, por que é porcentagem D? Quando eu boto porcentagem D e depois eu coloco a porcentagem do Len matriz, o porcentagem D vai atribuir para mim exatamente o tamanho da minha matriz, tá? Ou seja, o tamanho das linhas da minha matriz, certo? Quando eu boto a matriz possui comentário, porcentagem D, colunas, o que é porcentagem D? Está atribuído ao tamanho da minha matriz zero, certo? O número de colunas da minha matriz, tá? Ok, beleza. Python também permite misturar tipos de variáveis, tipos de elementos em uma matriz. Então, eu consigo, no Python, que é muito bom, é exatamente um programa, uma matriz, em que eu forneço, em uma coluna, por exemplo, strings, né? E na outra coluna, por exemplo, somente inteiros. E na outra coluna, somente lógico, tá? Então, por exemplo, programa que armazena os nomes e idades de 10 pessoas em uma matriz imprime o nome da pessoa mais nova. Então, eu quero que vocês tentem fazer exatamente esse programa. Vocês têm 10 minutos para fazer esse programa, em que ele pede para o usuário digitar os nomes, ele pede para o usuário digitar as variáveis, certo? As variáveis, as idades, tá? E você faça um comparativo de quem é a mais nova. 10 minutos. Uma vez feito isso, a gente agora pode fazer. O que a gente vai fazer? Primeiro, criar a matriz. Então, primeiro a gente vai preencher a matriz. Então, a minha matriz M é vazia inicialmente. Eu faço for range 10, porque são 10 linhas, certo? Chamo linha igual a vazio, então primeiro é vazio a linha. E boto linha.append, input, digite o nome da pessoa mais str, mais 2 pontos. Então, primeiro você vai digitar o nome, depois você vai digitar o quê? A idade. Então, linha.append, int, input, digite a idade de, linha 0. Por quê? Porque exatamente o que eu tenho é exatamente o cara que eu quero fazer. E depois eu vou fazer mappend linha, tá? Então, eu vou digitar. Então, no primeiro for, eu começo no 0, né? Então, digite o nome da pessoa 0, tá? Digitei o nome dela. Agora, na verdade, eu vou fazer o quê? Vou pedir a idade desse cara, que é 0. Né? Na verdade, digite a idade da linha, da linha 1, né? Da linha 1. Da linha 1. Calma. Digite a idade de linha STR. Não. STRI, né? Digite a idade da pessoa 0, né? Então, é STRI. Tá? Tem um erro aí. Eu vou consertar e mando para vocês. mappend linha. Vou fazer isso 10 vezes. Então, depois você, a linha 1, depois a linha 2, né? O elemento 2, elemento 3 e assim vai. 10 vezes. Beleza. O que eu começo a fazer? Eu agora vou ter que encontrar o de menor idade. Então, eu vou fazer uma varredura exatamente na minha coluna 1, certo? Porque eu começo com a coluna 0, depois com a coluna 1. A coluna 0 é coluna de nomes. Então, eu não vou fazer a varredura nessa coluna. Eu vou fazer a varredura na minha coluna de idades, que é a minha coluna 1. Logo,
eu vou, então, começar para o menor elemento, o que está no elemento digitado na minha linha 0. Então, é a minha posição 0, 1. Na minha posição 0, 1, eu vou, então, chamar menor igual a posição M0, 1. E aí, depois eu vou fazendo o comparativo. O que eu faço? Como eu quero a posição, eu tenho exatamente, vou chamar de pós igual a 0 e faço exatamente uma varredura nessa minha coluna. Novamente, um for. Então, for i in range 10, o que eu faço o comparativo? If M1, olha só por que ficou fixo 1, porque eu vou fazer uma varredura exatamente na minha coluna 1. M1, se if M1 for menor que a variável menor, eu troco o valor. Ou seja, a menor passa a receber o quê? MI1, certo? E a minha posição também muda. A minha agora a posição é o I, certo? Se não for menor, ele não faz nada. Eu vou fazer isso 10 vezes e depois que eu fizer isso, eu vou poder, então, imprimir a minha matriz e dar a informação de qual é a pessoa mais nova. Então, imprimir a matriz é exatamente for i in range 10, print mi, certo? E aí ele vai me dar a minha matriz em ordem, né? Um embaixo do outro, né? Coluna 0 e coluna 1. E depois eu faço print, a pessoa mais nova é M posição 0. Certo? Ok? Beleza. Ok. Matrizes. Bem, a matriz a gente viu aqui exemplos apenas de uma matriz bidimensional. Mas a matriz ela pode ter um número qualquer de dimensão, tá? Basta o quê? Eu usar um índice para cada dimensão. Ah, mas eu não vislumbro onde que eu consigo utilizar mais de 2 dimensões. Tem vários exemplos. Vamos lá. Primeiro, vamos exemplificar da seguinte forma. Assumindo que um curso tem 2 turmas. Então, eu tenho alunos na turma 1 e alunos na turma 2. E aí, quando eu tenho alunos numa turma e alunos na outra, eu não posso misturar, certo? Então, eu vou ter que separar. Então, necessariamente, eu vou ter uma matriz que é tridimensional para guardar as notas de todos esses alunos. Como que a gente vai fazer guardar? Olha aí um exemplo. A gente vai guardar exatamente em M cada partezinha bidimensional, certo? Onde eu tenho exatamente nos 3 primeiros vetores a minha turma, né? Onde cada vetorzinho aí está relacionado a um aluno. Então, na verdade, eu tenho a turma 1, nesses 3 primeiros vetores, na minha matriz, e os outros 3 vetores, a minha turma 2, ok? E aí, eu tenho, cada vetorzinho desse está relacionado a um aluno, aos 3 primeiros da turma 1 e os 3 últimos da minha turma 2, certo? E aí, dentro desse vetor de aluno, eu tenho exatamente as minhas notas. Então, na verdade, quando eu faço, por exemplo, print M0, 1, 0, o que eu estou dizendo? Eu quero exatamente o cara que está na minha turma 0, é o primeiro aluno, né? Ou seja, na verdade, é o segundo aluno, né? O 0 está representando a primeira turma, o aluno 1 está representando o meu segundo aluno e o 0 está representando a primeira nota. E é exatamente 2.1 que está em vermelho, certo? Se eu quisesse M1, 10, ou seja, eu não mais quero da turma 1, eu quero da turma 2. E aí, na turma 2, é exatamente o quarto vetor, tá? Na minha posição de aluno 0, nota, certo? Eu quero exatamente a nota do segundo aluno, então é o meu quinto vetor, e a primeira nota, que é o 9. Ok? Beleza. É assim que funciona.
tá? Depois que vocês, então, aprenderam matrizes, matrizes, na verdade, é uma extensão de vetores, tá? Eu quero que vocês façam, para a próxima aula, esses 2 programas. Eu quero primeiro que vocês criem um programa que multiplique 2 matrizes, né? Então, eu quero multiplicar 2 matrizes, tá? Lembrando que você tem uma condição, né? Ou seja, a quantidade de elementos da minha coluna da primeira matriz tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda matriz, tá? E, segundo, faça um programa que leia do usuário e salve em alguma estrutura o ID dos alunos e suas respectivas notas na P1 e P2, certo? Então, eu tenho 2 provas e a informação mais do ID. Como que faz isso? Ok? Gente, a gente fica por aqui, né? Uma boa aula para vocês e até a próxima.